Olá, pessoal, tudo bem? Eu ando meio sumida, mas a rotina tá bem cheia, tá bem corrida e eu acabei não conseguindo gravar mais vídeos. Mas hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho me deparado muito nos últimos dias, sobre a falta de cuidado que algumas pessoas têm consigo mesmas. É um assunto que agrega um pouco da questão da assertividade e também da questão de autocuidado, de cuidar de si mesma, de autoestima. Realmente são várias coisas que vêm de encontro com esse assunto, mas é uma necessidade que eu venho percebendo muito nos últimos dias. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou usar uma metáfora e aí eu vou pedir desculpa para o autor, porque eu realmente não sei dizer aonde que eu li. É provável que eu tenha lido essa metáfora em algum lugar, mas eu não sei dizer onde que eu a li. Então é a metáfora que eu uso para mostrar para as pessoas que às vezes a gente precisa se priorizar. É a seguinte: todo mundo aqui ou já andou de avião ou já assistiu algum filme em que aparecia a aeromoça fazendo aquela demonstração de como a gente precisa proceder em casos de emergência. E aí não é a Elisa que está falando, é um procedimento nem só nacional como internacional também. E o procedimento, a indicação é a seguinte: em caso de turbulência, as máscaras irão cair, e aí coloque a máscara e depois ajude idosos, crianças e etc. E aí, por quê? A maioria de vocês se perguntem: vocês fariam isso naturalmente? Ou vocês prioritariamente iriam colocar a máscara nos outros? Então, iam sair por aí colocando a máscara em outras pessoas. E aí, neste caso, o que aconteceria? Você desmaiaria, você iria a óbito, enfim. E aí não poderia cuidar das outras pessoas que poderiam ter mais necessidade. Esta é a lógica. Você precisa manter a saúde, você precisa se manter vivo para poder cuidar dos outros. Por isso que às vezes não é egoísmo colocar primeiro a máscara. Colocar a máscara primeiro em si mesmo. E é por isso que eu sempre conto essa metáfora, porque eu percebo muito em consultório, no dia a dia, falando com amigos, percebendo as histórias de vida, percebendo os padrões de funcionamento das famílias. É muito comum as mães, por exemplo, cuidarem de todo mundo e não cuidarem de si mesmas. Eu costumo dizer que para nós sermos saudáveis, nós temos que ter desenvolvidos um tripé. Então, os três pés que segurariam a nossa saúde mental e tudo mais. Que é a capacidade de então, cuidar das outras pessoas, cuidar da família, cuidar dos filhos. A capacidade de cuidar-se, que é cuidar de si mesmo, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, me cuidar. E a capacidade de ser cuidado. São essas as três necessidades humanas e às vezes as pessoas são mancas. Eu percebo que muitas das pessoas, elas cuidam de e não se cuidam e não são cuidadas. E às vezes o que acontece? As doenças aparecem, os acidentes acontecem e as pessoas se veem desesperadas, em estado de mal-estar, em estado de desconforto, quando precisam ser cuidadas. E é comum também que as famílias nem saibam cuidar, porque elas nunca precisaram cuidar, porque foi sempre aquela pessoa que cuidou ela de todo mundo. Por isso que eu te digo, às vezes é preciso parar, às vezes é preciso pensar e avaliar. Eu tô me cuidando? Eu cuido de todo mundo, mas eu cuido de mim? Eu sou importante. Se eu não colocar a máscara em mim mesma,
eu vou perder a saúde, eu vou me esgotar e não vou conseguir proteger a minha família, estar com os meus familiares e aí por diante. Então, esse vídeo, o recadinho dele é: não esqueçam do tripé. Às vezes eu preciso me cuidar, me priorizar. Eu sim posso cuidar dos outros, mas eu também preciso aprender a ser cuidada. Tá bom, gente? Esse é o recadinho que eu tinha hoje para vocês. Não deixem de lembrar da metáfora da máscara. Às vezes é preciso colocar nossa própria máscara primeiro, ou seja, às vezes não é errado se priorizar. Às vezes não, eu diria que sempre é preciso nos priorizar, tá bom? Um beijo e por hoje é só.